Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do Alexandrino e a confiança para substituir o Rafael Moura. Rafael Moura foi meu chefe por muitos anos, antes dele ir fazer o doutorado em Liverpool, na Universidade de Liverpool, e 3 anos depois eu que fui fazer o doutorado no mesmo lugar, e a gente teve uma interface lá na universidade também. Então, eu uso muito o trabalho dele até hoje no meu doutorado, eu estou finalizando o meu doutorado agora, já estou no Brasil, e ele, além de ser meu chefe de novo, ele é meu orientador de doutorado, um dos meus orientadores, né? Espero atender pelo menos 50% das expectativas da palestra do Rafael Moura. Enfim, eu vou falar um pouco aqui da gestão de fatores humanos na área de óleo e gás, tá? Vocês estão vendo minha tela? Está vendo minha tela, Alexandrino? Bom, se ninguém falar, eu vou ver aqui, dar uma olhada aqui no celular para ver se o Ian mandou alguma coisa. Aliás, eu queria agradecer o Ian e a Valéria também pelo apoio todo aí que vocês deram. Ian falou que está tudo bem, está todo mundo vendo. Então, tá bom. Eu vou falar primeiro, então, antes de começar a entrar na parte teórica de fatores humanos e o que a ANP considera fatores humanos, eu vou falar do arcabouço regulatório da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tá? A parte de segurança na ANP, a ANP regula vários processos, mas um deles é a segurança de processos. E aí a gente tem alguns regulamentos que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O SGSO, que é o Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional, o SGI, e ele serve para todas as plataformas offshore, de upstream, de óleo e gás. O SGI, que é de gestão de integridade, que regula apenas os campos terrestres, mas é também da área de upstream, área de exploração e produção. O RTDT, que é a parte de dutos terrestres, tanto na distribuição de derivados quanto na parte de upstream. O SGSS, que é a parte de sistemas submarinos só do upstream, claro, né? Incluindo dutos submarinos, tá? O SGIP, que é a parte de integridade de poços. Desculpa, minha rua é meio barulhenta aqui. A parte de integridade de poços, o regulamento de comunicação de incidentes, tá? O regulamento de segurança operacional para refino, tá? Para a produção de combustíveis. Todos esses, tirando o regulamento de comunicação de incidentes, eles citam fatores humanos, tá? Então, são 2 pontos, eles variam um pouco na maneira como é citado, mas 2 pontos são constantes em todos esses regulamentos. Fatores humanos em ambiente de trabalho e a análise de risco considerando fatores humanos. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos um exemplo de como que isso aparece. Esse aqui é um extrato do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional das plataformas de produção e exploração offshore, resolução NP 43 de 2007, e a prática de gestão número 4, ambiente de trabalho e fatores humanos, ela fala coisas como analisar os aspectos de ambiente de trabalho considerando fatores humanos, ou aspectos que tem que considerar isso também na fase de projeto. Ela não diz como, fica aberto, é um regulamento aberto, né, que você que define como vai fazer. E na prática de gestão número 12, que é a identificação e análise de riscos, ele diz em certo ponto, no item 12.3, que a metodologia que o operador vai escolher, que a empresa vai escolher, tem que considerar layout, fatores humanos e causas externas. Mas esse regulamento já tem 10 anos, mais de 10 anos de aplicação, e ainda resta muita dúvida do mercado do que a ANP quis dizer com fatores humanos. Então, já de surgir essa pergunta, a gente nota que o mercado não entende o que é fatores humanos, e esse foi um dos motivos de tanto eu quanto o Rafael Moura termos nos especializado nesse assunto no doutorado. De saber como que a gente ia fiscalizar isso. Não basta estar escrito, né? Você tem que fiscalizar para o mercado conseguir implementar.
a gente está, nesse momento, revisando o regulamento SGSO, que é de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem ir na agenda regulatória da ANP, de como está esse processo. Tudo que está sublinhado na minha apresentação é porque tem um link, tá? Eu vou deixar essa apresentação com o Alexandrino, se ele quiser compartilhar. Então, vocês podem acessar todos os links do que eu estou falando. E tem um histórico, a gente tem uma página no site da ANP com todo o histórico de contribuições que a gente recebeu durante diversos workshops com o mercado para revisar esse regulamento, tá? A gente recebeu 813 contribuições por escrito, além dos workshops, do que a gente deveria mudar. E o mais interessante é que, se você olhar aqui a prática número 4, que é a prática de fatores humanos, foi uma das que recebeu menos contribuição. Ela foi de 1% só, de pedidos de mudança ou de esclarecimento. Uma das coisas mais interessantes nas solicitações desses workshops da ANP é que todo mundo, a Bespetro, IBP, a Brisco, que é a Associação Brasileira de Riscos, todos eles falaram que não está claro como se deve definir os fatores humanos, e muitos falaram que essa prática talvez tivesse que ser tirada e redistribuída para outras práticas de gestão, por exemplo, treinamento, né? Treinamento é um dos fatores organizacionais e, consequentemente, fatores humanos, mas a gente vai entrar nisso. Mas o que a gente viu de todas essas contribuições enviadas é que falta definição aqui no Brasil. Existe no mundo, existem pessoas brasileiras, acadêmicas e na indústria que estão capacitadas, mas talvez elas não estejam sendo ouvidas. Talvez porque ainda não tem nenhum regulamento forte na indústria do petróleo por trás disso, ou a fiscalização não esteja exigindo isso. Então, vamos às definições para alinhamento da academia, do mercado e do órgão regulador. E por que a gente quer definir isso direito? Porque a gente vê, conversando com os profissionais da área, que a maior dificuldade que todos eles reclamam é o que as pessoas interpretam como fatores humanos, né? A gente escuta na indústria, esse acidente aconteceu por causa de fatores humanos. Não adianta o quanto eu vou investir, se meus operadores não vão seguir o meu procedimento. Então, os profissionais falam o seguinte: fatores humanos e confiabilidade humana não são senso comum. O que acontece, que a gente vê no mercado, é que, como as pessoas não estudaram o assunto, e como elas são humanas, elas se sentem no direito de achar que elas sabem o que é aquilo, mas não sabem. A gente precisa ter uma maneira sistêmica de entender como analisar isso e como gerenciar fatores humanos. Então, a gente entende que é preciso muita leitura, é preciso um especialista, é preciso um treinamento básico. E esse paper que eu deixo aqui para vocês, o link, ele é bem interessante porque ele cita alguns incidentes já ocorridos na indústria, justamente por esse pensamento de senso comum do que é fatores humanos, né, ao invés de ter uma especialização. Eu vou deixar algumas referências aqui que a gente gosta muito lá na ANP e que a gente está usando, sim, para a revisão do regulamento. Tem a maioria que é de graça, as que tem link é porque são gratuitas. Muito do Energy Institute, tá? É um documento explicando Human Reliability, documento para entender com exemplos, um review, uma revisão do órgão regulador do UK que já aplica e já fiscaliza fatores humanos, 2 livros que não são gratuitos, mas são muito essenciais para quem está começando essa vida aí de análise de confiabilidade humana, e uma dica de um curso gratuito do Energy Institute, que eu deixei o link aqui para vocês, sobre fatores humanos e análise de confiabilidade humana, básico do básico. E vou deixar aqui um pouco da literatura do IOGP também, que a gente tem alguns conflitos, a gente não concorda com tudo que está na IOGP, ou tudo que está na API, RP75, mas a gente entende que eles têm já um conhecimento muito robusto, apesar da gente não concordar com tudo. E a IOGP é a Organização dos Produtores de Óleo Internacionais, tá? Então, vamos para algumas definições que essas referências bibliográficas dão para a gente. Sistema sociotécnico. O que a ANP, quando ela precisa fiscalizar, ela quer fiscalizar fatores humanos, né?
como é que ela enxerga? Ela enxerga que o sistema da área de óleo e gás é um sistema sociotécnico. O que é um sistema sociotécnico? É um sistema, uma indústria, que tem interação entre pessoas, máquinas ou tecnologia e fatores organizacionais, organização, né? Porque você tem ali um gerente, você tem um gerenciamento, você tem a política da empresa, você tem que seguir um procedimento ditado pela empresa. Então, a interação entre esses três aspectos. Essa palavra, esse termo foi levantado pelo Tristan Benforth em 1951, quando eles estavam estudando a indústria de mineração de carvão no Reino Unido, tá? O que acontecia muitos incidentes na época. Mas até então não a parte de análise de confiabilidade humana, só sistemas sociotécnicos e como esses três aspectos interagem. Uma outra definição interessante é a engenharia de fatores humanos. Ela seria a aplicação do conhecimento dos fatores humanos ao projeto, na fase de projeto e construção desses sistemas sociotécnicos, como a indústria de óleo e gás. Então, os sistemas, de acordo com a engenharia de fatores humanos, os sistemas são projetados de forma a otimizar a contribuição humana para a produção e minimizar o potencial de riscos induzidos pelo projeto à saúde, segurança pessoal de processos ou o desempenho ambiental. Essa publicação que eu deixei o link aqui também, tem uma publicação gratuita de ótima qualidade sobre isso, também do Energy Institute e do IOGP, tá? E dá algumas características como de que normas você tem que usar para altura da válvula, torque da válvula para o operador, altura, tamanho, então coisas que também envolvem um pouco do que o pessoal aqui no Brasil chama de ergonomia. Tá? E falando em ergonomia, qual a diferença entre fatores humanos e ergonomia, né? Eu já tive um debate grande com o pessoal da Associação Brasileira de Riscos sobre isso. Tem gente que fala, não, mas ergonomia é diferente para o Reino Unido, é diferente para a França, é diferente para o Brasil. Então, sem querer ser muito polêmica aqui, eu trouxe aqui a visão do Instituto Britânico de Ergonomia e Fatores Humanos, que eles consideram que é a mesma coisa, tá? Só tiveram raízes diferentes, de autores diferentes, mas que no fundo seriam a mesma coisa. Mas claro que ainda tem aquele conceito que ergonomia tende a trazer mais os aspectos físicos, né, como estações de trabalho, painéis de controle, enquanto fatores humanos seria mais relacionado ao sistema como um todo, né, ao sistema sociotécnico, no qual as pessoas trabalham, não necessariamente só a parte física. E aí, vamos já a um dos últimos conceitos que eu queria trazer para você, que é fatores humanos e análise de confiabilidade humana. E eu não sei se todo mundo estava assistindo a palestra ontem do Luciano, né? O Luciano trouxe muito os fatores, na minha visão, do que ele falou, tá? Depois a gente pode até discutir numa outra discussão. Ele trouxe uma visão maior dos fatores individuais que levam ao erro humano, né? Ele definiu muito bem, assim, fatores humanos é tudo aquilo que influencia a decisão, né? Como o Alexandre nos lembrou agora no início. Mas quando ele citou os exemplos de crença e de emoções, na verdade, no aspecto de análise de confiabilidade humana, isso seria esse estresse psicológico ou fatores, o que a gente chama de fatores individuais, tá? Então, a gente tem, na teoria da análise de confiabilidade humana, que o erro humano, ele acontece devido a outros fatores, tá? Entre fatores tecnológicos, organizacionais e individuais. Eu peguei só dois exemplos de cada fator, mas existem muitos, e cada metodologia que você vai usar vai ter muitos. Essa tecnologia aqui que eu estou pegando é do Crean, do Honeywell, e ela tem 39 fatores, distribuídos entre individuais, tecnológicos e organizacionais. Os organizacionais vêm em maior número. Então, exemplo de fator tecnológico de acordo com Honeywell, procedimento inadequado, pode levar a erro humano, um problema do software que você está usando, né, travou o software, apagou alguma coisa sozinho,
levam ao erro humano. Fatores organizacionais seriam horas irregulares de trabalho, tarefas alocadas inadequadamente, adequada para a pessoa errada, para a função errada. Fatores individuais seriam fadiga, e outros estresses psicológicos, inclusive estresses fisiológicos, né? Às vezes a pessoa está doente, realmente, ou está com vontade de ir ao banheiro. A gente teve um grande acidente na Reduc, porque a pessoa estava com muita vontade de ir ao banheiro, não sei se vocês conhecem esse acidente. Então, a modelagem desses fatores, que a gente chama de fatores influenciadores de performance, que levam ao erro humano, é o que a gente chama de análise de confiabilidade humana. É um modelo de como isso acontece. A gente está dizendo que esse erro a gente pode medir. Com esses fatores, se sempre o mesmo fator acontecer, a chance do erro humano acontecer vai ser realmente alta. Alguns autores falam que chamam esses fatores influenciadores de performance de fatores humanos, tá? Então, por isso que muita gente fala, em vez de falar só fator humano, é melhor falar fatores humanos e organizacionais, porque as pessoas entendem que organizacionais está dentro de fatores humanos. Tá? Então, só para falar que a palavra fatores humanos, na verdade, quer dizer também, para vários autores, fatores tecnológicos, organizacionais e individuais. Desculpe insistir nisso, mas isso é um conceito importantíssimo para a ANP. Gerenciamento de fatores. E agora vamos dentro do ciclo de vida de uma instalação de óleo e gás, né? Onde que a gente tem visto que essas coisas se enquadram. Gerenciamento de fatores humanos, engenharia de fatores humanos, análise de confiabilidade humana. Então, resumidamente, tá? Eu até fiz uma consulta na semana passada nesse Instituto Britânico de Fatores Humanos, pedindo ajuda deles para ver se meu entendimento estava correto, e a gente trocou várias ideias sobre isso, mas basicamente no projeto seria a engenharia de fatores humanos, eles usariam, a equipe de fatores humanos na análise de projeto usaria aquele manual lá do Energy Institute, por exemplo, e o que está estabelecido em normas. Se algum risco que eles enxergam que é novo não estiver estabelecido em norma, aí eles partem para a análise de confiabilidade humana. Tá? Há quem discorde disso aqui, há quem acha que sempre tem que fazer análise de confiabilidade humana, mas a maioria das pessoas acham que só faz análise se não tiver estabelecido em norma. Tá? As equipes de fatores humanos estão muito concentradas aqui nessa fase de projeto. Depois passa a construção, comissionamento, não tem tanto envolvimento assim das equipes, e aí começa o envolvimento de novas equipes na operação, na fase de operação. E aí tem o aspecto de gerenciamento de fatores humanos, incluindo os fatores organizacionais, e o mundo ideal, mas que não é muito praticado, é que a análise aqueles resultados que você obteve na análise de confiabilidade humana lá na fase de projeto, ela continue sendo usada, inclusive porque você vai ter uma gestão de mudança. Sempre acontece uma gestão de mudança no meio do caminho, na fase operacional. E aí você teria que recalcular o risco usando o mesmo método e todos os parâmetros que você usou no projeto. E aí, a próxima, antes de descomissionamento, né, geralmente uma vida útil de uma instalação de petróleo tem 25 anos, varia entre 15 e 30, mas geralmente 25. Antes de descomissionar, tem muitos operadores que querem tentar estender a vida útil do equipamento, além desses 25 anos. Então, o ideal também para o órgão regulador seria que se fizessem uma análise de confiabilidade humana, porque a habilidade daquela equipe, principalmente de manutenção e operação, ela vai se perdendo ao longo do tempo, os sistemas vão mudando, as pessoas vão se aposentando, outras novas que tiveram outro treinamento vão chegando, e pode ser que elas não acompanhem isso. Tem um artigo que eu também estou deixando o link aqui para vocês, que é muito interessante, que fala da diferença entre as equipes de fatores humanos e a equipe de análise de confiabilidade humana, tá? E eles falam isso, que um dos grandes erros da indústria hoje, não só da indústria de petróleo, mas a nuclear, principalmente, é que eles fazem uma análise de confiabilidade humana muito robusta, e só para passar no licenciamento ambiental ou do órgão regulador, colocam na gaveta e vão operar. E a equipe de fatores humanos, na fase operacional, nunca fica sabendo do que foi decidido na análise de confiabilidade humana. E eles propõem melhorias para isso.
também dá para acessar gratuitamente esse paper. Aqui eu vou falar muito rapidinho da evolução dos métodos de análise de confiabilidade humana na indústria civil, porque isso começou muito na parte de armamentos, né, nucleares, as primeiras discussões, mas o primeiro incidente civil que aconteceu foi Three Mile Island, que teve, acho que ele foi mencionado ontem, não foi um grande acidente, mas foi um quase acidente, que eles viram que o problema era de fatores humanos, e aí gerou a primeira geração, a primeira geração de análise de confiabilidade humana, né, HRA, análise de confiabilidade humana. Desculpa se alguns slides aqui aparecerem em inglês, tá, aqui eu peguei de algumas outras apresentações que eu tinha feito. Então, essa primeira geração, quem desenvolveu esses métodos? Principalmente engenheiros, apesar da gente estar falando de confiabilidade humana, e eles contabilizavam somente fatores humanos em função de tempo e de tarefa. Só isso. E aí, depois de um workshop nato e depois de um projeto com a agência aeroespacial, eles começaram a ver que estava faltando um toque dos psicólogos e sociólogos, que eu não escrevi aqui, mas psicólogos e sociólogos, para desenvolvimento de novos métodos, tá? Além dos engenheiros. Então, a gente começa a ver nessa segunda geração algumas discussões sobre funções cognitivas, sobre tomada de decisão, não é só uma ação direta, tem uma fase cognitiva antes, e aí começou a discutir um pouco mais da performance em fator de cognição, tecnologia e organização. Tá? Carol, existem metodologias que eu possa implementar na minha empresa? O que você sugere? Né? A ANP, geralmente, nos nossos regulamentos, a gente não sugere uma metodologia específica. Mas a gente pode ser que a gente, num futuro próximo, a gente dê um guia do que a gente pode aceitar, pelo menos. Por que eu falo isso? O órgão regulador do UK, do Reino Unido, eles fizeram essa revisão aqui dos métodos que existem e dos métodos que eles aceitam. Existem, de acordo com eles, em 2009, 70 métodos disponíveis que sistematizam os fatores humanos, os fatores organizacionais e erros humanos, mas eles só consideraram válidos apenas 17, tá? Então, exemplos do que a gente vê que esses métodos, de métodos mais usados é o ASEP, o THRP é muito comentado, o SPAR-H, o CREAM, o ATEANA e o HART, tá? Eu coloquei aqui principalmente os que podem ser trazidos para a indústria do petróleo, porque tem alguns que são muito específicos para a área nuclear. Os métodos são, na verdade, assim, simplificando muito, os modelos, eles indicam um modelo, o que impacta o que fator organizacional impacta que tipo de erro humano, e definem taxonomias. Então, o que o pessoal da HSE, a equipe que fiscaliza, falou comigo, olha, o que a gente tenta determinar aqui, apesar de não estar escrito no regulamento, é que a pessoa sempre siga o mesmo método. Tipo, o método que ele vai escolher é livre, mas o que você usou no projeto tem que ser o mesmo que você vai usar na fase operacional, porque se a taxonomia ficar mudando, o seu esquema de classificação ficar mudando, vai ser difícil você ter um número correto, né? Você saber se o nível de risco está aumentando ou não. Tem duas novas metodologias que eu queria chamar a atenção, que não foram mencionadas nessa publicação do HSE, mas que o HSE já aceita, que é o Petro-HRA, como o nome mostra, já é da indústria de óleo e gás, e o FRAM, que o nosso colega aí que vai fazer a apresentação da Petrobras amanhã, o Josué, o doutorado dele também foi usando o método FRAM. E é do mesmo autor do método CREAM, e ele é muito bem avaliado por ser de fácil visualização e facilitando análises multidisciplinares. Todavia, ele tem um probleminha que é um problema para uma agência reguladora que precisa fiscalizar, né, precisa ter evidências. Ele não tem validação ainda, ele não foi validado como outros métodos existentes há mais tempo, mas está em fase de validação. Quando eu falo validar, se você usar aquilo, você tem que garantir que você usando, mesmo mudando as equipes que vão seguir aquela metodologia,
os números não vão mudar tanto, os números vão ser de acordo com bancos de dados, então, assim, a validação existe uma estratégia bem robusta. Eu botei aqui, atenção, isso não é uma sugestão de uso, estou só falando que é o que está começando a ser usado. Aí eu botei aqui só um print screen aqui do método THRP, para mostrar que os métodos têm diferentes classificações, diferentes taxonomias, uns são mais detalhados entre fatores internos, externos, estressores, outros como CREAM, a taxonomia fala mais da distinção entre fatores tecnológicos, organizacionais e individuais, é uma descrição mais sumarizada, e eu vou falar detalhar um pouquinho mais a análise de confiabilidade humana, meio que já dando um indicativo aqui de que a ANP gosta muito desse caminho, é um caminho que a gente quer robustecer a fase de projeto, nessa parte de fatores humanos, então eu vou explicar um pouquinho mais como que funciona essa análise. O objetivo é analisar os efeitos negativos da performance humana na performance dos sistemas e na segurança, e as principais funções de uma análise dessa é identificar os erros humanos e as consequências, quantificar a probabilidade dos erros e da recuperação dos erros, que a gente chama de probabilidade de erro humano, e a redução da desculpa que está escrito errado aqui, a redução da probabilidade desses erros, ou remediação dos erros no sistema. Por que eu deixei a quantificação aqui em azul? Porque você pode, se você quiser fazer só uma análise qualitativa, você pode pular a parte de quantificação. Na maioria dos métodos, você consegue pular a quantificação. Às vezes, você já consegue já verificar como reduzir o erro humano sem quantificar. E aqui eu botei em azul também a parte de quantificação, nesse processo aqui sumarizado do Kiwan, nesse livro A Guide to Practical Human Reliability Assessment. Ele sugere o seguinte, que você primeiro defina um problema, faça uma análise de tarefa crítica do problema, que seria a parte qualitativa, identifique o erro humano. E aí você representa esse erro humano, quantifica, analisa o impacto, depois segue para reduzir o erro, e depois que você reduzir o erro, você tem que escrever em algum lugar, você tem que estabelecer a garantia da qualidade daquela análise que você fez, que aí são norma ISO 9000, tá aí para vocês que são da UBQ sabem muito mais do que eu sobre isso, a ideia do Kiwan aqui, na parte de garantia da qualidade de documentação, é você garantir a integridade desses dados que você obteve com essa análise, para você usar essa análise no futuro, na fase operacional, não deixar isso engavetado para apenas a redução durante o projeto. A análise crítica, o que o Kiwan quis dizer com a análise crítica de tarefa, né? A ideia ali é você pegar, se você já faz um RASOP, eu espero que a maioria de vocês saiba que um RASOP é uma análise de risco, é uma análise de perigos, e que você pode até depois pegar os principais perigos e fazer uma análise de riscos, né? Mas é uma análise de perigos, ou você pega uma APR, um RASID, e você pega os principais, você pega todos aquelas salvaguardas da sua análise de risco que citam uma ação humana, e aí essas são candidatíssimas a serem suas tarefas críticas, tá? Então, você pega essas e faz uma análise crítica destas tarefas. Porque eu quero esclarecer isso, porque tem muita gente que acha que tem que fazer análise crítica de tarefas de todos os procedimentos da plataforma. Não é. Você tem que fazer só dos procedimentos que você identificou que são críticos na sua análise de risco técnica, tá? No RASOP, na PR. Não precisa fazer para tudo. E aí, essa seria a análise crítica de tarefas, a parte qualitativa da confiabilidade humana, que seria você quebrar um procedimento e entender quais são as partes críticas. Por exemplo, abrir uma porta é o principal aqui, meu objetivo principal. O que eu tenho que fazer? Achar a chave, colocar a chave na fechadura e girar a chave. Mas o que eu preciso fazer para achar a chave? Eu preciso checar meu bolso ou eu preciso checar minha bolsa?
Então, assim, você quebra um procedimento escrito em diagramas para facilitar o entendimento. Isso aqui seria o Hierarchical Task Analysis, é um dos métodos de análise de tarefa crítica. E aí, se você quiser quantificar, você teria que representar essa análise de tarefas em árvores de falhas, árvores de eventos, redes bayesianas, redes Credal, e aí vai. Mas isso aí já é um papo mais aprofundado. E aí, que método de análise de probabilidade humana a minha empresa deve escolher? Aquele caso lá que a gente eu falei do review do HSI, que diz quais que o HSI permite. Mas esse livro aqui, A Guide to Practical Human Reliability Assessment, não é o único no tema, mas é o mais prático, e o autor fala o seguinte, a melhor maneira de aprender a fazer análise de confiabilidade humana e decidir qual metodologia você quer escolher para sua empresa, é pegando um exemplo pequeno, tá, um procedimento pequeno, e seguindo passo a passo desse método. Tá? Então, ele dá aqui mais de 20 métodos. Então, sei lá, pega um exemplo e distribui para 20 equipes diferentes, talvez, e manda cada um seguir uma metodologia e ver como é o resultado. Vamos pegar um exemplo real aqui da área de óleo e gás, tá? Só para exemplificar o que eu estou falando de como que a gente pode testar essas metodologias. Isso aqui é uma passagem de PIG, a gente chama de passagem de PIG. O PIG, a tradução é essa mesmo, é porco. Mas na indústria de petróleo, isso é tipo um equipamentozinho, um pedacinho de borracha que a gente passa numa tubulação para limpar a tubulação, ou para tirar a água dessa tubulação, e geralmente a gente passa ela, tem várias maneiras de passar, vários sistemas, mas uma das principais é entre uma plataforma e outra de produção. Então, da plataforma a gente manda o PIG para a plataforma B, e para isso a gente precisa pressurizar, tem que botar altas pressões nessa tubulação. E aí, quem está recebendo esse PIG do outro lado, na plataforma B, vai ter que abrir a porta do equipamento para retirar esse PIG. Tá? Então, essa atividade já matou muita gente na indústria do petróleo ao redor do mundo, ou machucou muita gente, então é uma tarefa crítica. E aí, o que algumas empresas sugerem que faça para diminuir o erro humano? Porque essa abertura de porta seria um erro humano. Seria colocar um chaveamento, um esquema de chaveamento, que você, para abrir uma válvula que está isolada, você teria que primeiro abrir outra, você teria que abrir 3 válvulas diferentes, mas com uma chavezinha, você vai tirando a chave do ponto A, B, C e D, em sequência, e aí você não erraria essa sequência com essa chave. E aí, a análise de confiabilidade humana nesse caso, claro, você tem que ler, o operador também tem que ler um manômetro, né, para ver a pressão interna do equipamento. Vamos fazer uma análise dessa tarefa crítica, porque uma das coisas que eu gostaria de reforçar aqui, que a análise de confiabilidade humana, ela serve também para ajudar o gerente a tomar uma decisão. Tipo, a equipe de análise de risco sugeriu que coloque essa chave para não haver erro humano. Mas, será que o procedimento que é estabelecido na empresa não é o suficiente? Você pode pegar as duas, fazer uma análise dessa tarefa crítica e ver qual o erro humano e qual o nível de risco que as duas atingem, colocando a chave, instalando a chave e sem colocar a chave. Se fazendo esse cálculo todo, você vê que o nível de risco que aumenta não colocando a chave é aceitável pela sua empresa, não ocorre nas suas instalações, alguma coisa nesse sentido, você pode comprovar quantitativamente que você não precisa daquela chave. Você pode estabelecer outros tipos de procedimento. Então, assim, ele pode também ajudar você a tomar umas decisões de que equipamento instalar ou não na sua instalação. Nesse caso aqui, a gente pegou o procedimento escrito, básico, e aí viu que, qual é o objetivo? Abrir a porta do recebedor de PIG. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar as válvulas de isolamento manual conforme a sequência descrita no procedimento. E aí, também, abrir a porta do recebedor de PIG. E para abrir a porta do recebedor de PIG, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler a pressão interna do recebedor de PIG no manômetro. Tá? Então, a gente quebra esse procedimento e o ideal é que, além de pegar o procedimento escrito, você vá na planta, uma análise de tarefa crítica completa, você indo na planta da unidade e fazendo entrevista com os operadores, pedindo para eles repetirem. Na indústria, a gente chama muito isso de VCP, né? Pede para repetir, ver se tem alguma coisa desviando do que está escrito no procedimento, justamente para você mapear bastante. Tem muita gente que usa esse processo
não só para quantificar riscos, mas também para melhorar o procedimento. Tem gente que usa para definir a quantidade de pessoas a bordo, de staffing level, quantas pessoas eu preciso para cumprir aquele procedimento de fato. Então, há muitos resultados bonitos para sair dessa análise qualitativa também, né? Mas vamos à análise quantitativa, digamos que você precisa disso. Da onde é que você vai tirar esses números? No meu caso aqui, eu peguei do CREAM, tá? É só um exemplo, tá? Você poderia pegar de qualquer método. Os métodos trazem esses números e você consegue relacionar essa lista de erros humanos, isso aqui é uma lista de erros humanos e de funções cognitivas, e o próprio livro sugere o fator, né? Então, eu acho que essa última caixinha aqui é um erro erro de observação, um observation method. Então, eu coloco ali o 7 vezes 10 a menos 2, que quer dizer que a cada 100 vezes que aquela máquina, que aquele operador vai ler aquele manômetro, entre 100 vezes que ele vai ler, 7 ele vai errar. Isso é o que foi estabelecido com base em banco de dados. E aí você junta com o fato de que o manômetro em si pode errar também, isso aqui é um dado do fabricante, e aí você calcula a probabilidade disso aqui, dessa caixinha de cima acontecer. Tá? Isso é uma análise de confiabilidade humana. Isso aqui, essa caixinha aqui é uma wrong sequence, é uma ação numa sequência errada, né? Você abriu os isolamentos na sequência errada. E aí, no livro do Honig, ele estabelece como a cada 100 vezes, 3 vezes o operador vai errar essa sequência. Tá? E aí você chega no seu nível de risco topo, aqui, que é a liberação da pressão através da porta do equipamento. E aí, como é que eu vou contabilizar, desculpa aqui que a figura ficou sobreposta no título, mas como que eu contabilizo os fatores influenciadores, né? No livro do Honegel, ele dá também essa metodologia, eu não vou descrever porque ela é longa aqui, eu vou dar só o conceito básico, mas eu vou só mostrar que, por exemplo, se a sequência for errada, é um problema de sequência, né? Tudo que está com setinha aqui são os fatores que ele sugere que influenciam. Então, ele sugere aqui que numa sequência errada, eu tenho os problemas principais, comunicação, e aí eu não sei que tipo de comunicação, se vai ser rádio, você tem que ver o teu procedimento, que tipo de comunicação errada pode acontecer, interface temporária e procedimentos, tá? Ele cita esses 3 fatores, né? Um que ele chama de organizacional e os outros 2 ele chama de tecnológico, que o Honegel considera um procedimento um problema tecnológico. E aí ele define como uma combinação que vai aumentar, no caso da metodologia dele, esses 3 fatores influenciadores aumentariam a probabilidade de erro humano, entendeu? Então, você tem que calibrar de acordo com o contexto, calibrar o erro humano de acordo com o contexto. Caroline, existem bancos de dados? Existem, são poucos, mas existem. A gente também, meu doutorado é justamente nessa parte de dados de confiabilidade humana. E o que são esses bancos de dados que existem? O número, eles têm probabilidades de erros humanos, que é o número de erros observados pelo número de oportunidades de erro, que seria mais ou menos como uma falha na demanda, né? Não é aquele número 10 a menos 2, ele não sai não é por ano, é por oportunidade de erro, é por vezes que a pessoa faz aquele procedimento. Então, os bancos de dados principais são baseados em opinião de especialistas, em estudos em laboratório, simuladores e derivados de operações reais, que são os bancos de dados de quase acidentes e acidentes. Eu sugiro alguns filmes aqui que falam desses tipos de dados, vou passar rapidinho, mas eu vou deixar esses slides com você. O Moneyball fala muito essa parte da diferença entre a opinião dos especialistas versus os dados existentes. Estudo em laboratório, o Ad Astra não é um bom filme, mas ele dá um bom exemplo do que seria o limite, né, de a pessoa ir fazer uma operação e a máquina usar dados biométricos para falar, não, você não está preparado para essa operação. Simuladores, eu acho que uma grande crítica aos simuladores tem no Sully, pelo menos ao extrato de dados de simuladores, mas é o que existe, né? É só uma crítica pontual a um tipo de erro no simulador. E derivados de operações, o Command and Control e o que o Alexandrino falou, Deepwater Horizon,
que fala muito dos fatores. Por que eu trouxe esses dois filmes? Porque os dois falam muito dos fatores organizacionais e tecnológicos que levaram ao erro humano. Tá? Então, os dados de quase acidentes são os melhores nesse sentido, eles pegam melhor o contexto. Mas, para que esse dado surja, esse dado a gente tem acesso a ele, precisa existir uma cultura justa nas empresas, e isso não é só um conceito fofo. O Just Culture, ele está muito bem documentado, é muito usado na indústria de aviação, e ele é o oposto da cultura da culpa, e tendo ele estabelecido na política da empresa, ele abre precedente para a pessoa falar mais dos incidentes, e aí a própria ANP, ela tem uma grande influência nisso, porque, por exemplo, se ela multa os incidentes comunicados, se ela multasse os incidentes comunicados, por exemplo, ela pararia de receber os dados, né? As pessoas têm que pensar 2 vezes antes de mandar o dado para a ANP. Então, só para falar que o órgão regulador tem uma influência muito grande no just culture da indústria também. E aí muita gente é contra, né, o erro humano. Eu não quero falar em erro humano. Eu entendo. Isso surgiu muito, essa discussão de que não se deve falar em erro humano, somente em performance humana, e tem muito essa discussão do Safety 1, Safety 2, agora tem Safety 3 também, do Honegger, que as pessoas são contra, na fase de gerenciamento de fatores humanos, falar em erro humano, porque acha que aquilo é uma coisa forte, estimula a cultura da culpa, mas a gente não concorda, ainda não, e eu entendo que é um conceito importante para quem gerencia o fator humano na fase operacional, mas para quem gerencia na parte de projetos é complicado. Por quê? E eu já estou concluindo a apresentação. A gente teria, a confiabilidade humana, ela é usada em conjunto com a confiabilidade de equipamentos. E a confiabilidade de equipamentos, e esses dois juntos, esses dois números, esses dois níveis de frequência juntos, eles são dados que a gente tem que usar para calcular o risco. Então, como você calcula o risco geralmente, né, resumindo muito a história? O impacto, né, a consequência daquilo, e a frequência. E a frequência a gente obtém nas análises de confiabilidade de componente humana. Se você não fala em erro humano, como é que você vai comparar com o erro dos componentes? Então, é complicado a gente parar de falar em erro humano na indústria de petróleo. Desculpa, estou tendo um problema aqui para passar os slides. E o segundo motivo que é complicado parar de falar em erro humano é porque é muito importante, desculpa de novo o slide está em inglês, a gente entender os tipos de erros humanos. São vários tipos, né? Aquela metodologia que eu apresentei para vocês antes não traz exatamente esse modelo. E por que é importante entender os diferentes tipos de falhas humanas? Porque diferentes tipos de erro, um erro que você só teve um lapso de memória, ou um erro que você realmente violou o procedimento, eles demandam diferentes soluções. Tá? Então, deixa eu passar aqui. O treinamento, geralmente ele é resolvido, um erro de confusão ou de violação, ele geralmente é resolvido com treinamento, por exemplo. E um erro de lapso de memória, ele é um sinal que você coloca, uma placa de trânsito, uma placa perto do seu equipamento. Você tem erros que você não vai resolver só com procedimento, entendeu? Eu até dei esse exemplo aqui. Em uma estrada de Belo Horizonte, as pessoas estão em alta velocidade porque não percebem que estão acima de 100 km por hora, por exemplo. E qual seria a melhor solução? Tornar os sinais de limite de velocidade muito mais claros ou treinar todas as pessoas novamente sobre as regras, né? Nesse caso aqui, é muito claro que tem que melhorar os sinais de limite de velocidade. Por isso que é importante falar em erro humano, para entender os erros e adequar a redução dos erros. E assim, muita coisa já é feita na indústria do petróleo. Assim, a gente já pratica muitas coisas na indústria do petróleo, principalmente na área offshore, e a gente não chama de fator humano exatamente, em gerenciamento de fatores humanos. Comunicação de rádio entre operadores embarcados, geralmente eles
quando falam rádio, em vez de falar só válvula A, B, eles falam alfa, bravo, para ter certeza que o outro entendeu. Isso vem muito da área marítima. O controle de embarque, que na verdade é um controle de fadiga, né? As pessoas não podem passar de 15 dias a bordo, não podem passar de 12 horas de trabalho. É claro que falta muito melhorar o controle de horas e carga excessiva de trabalho para quem tem cargo de confiança, e geralmente são os tomadores de decisão numa emergência, né? Tem as boas práticas de comunicação na passagem de turno. Tarefas críticas já são identificadas, apesar de não ser feita uma análise dessas tarefas críticas, elas já são identificadas nas análises de risco, e já tem esse tratamento, essa obediência ao ritmo circadiano, né, que é você tentar evitar permissões de trabalho à noite e executar trabalhos de manutenção à noite, né? Respeitar o corpo humano, mesmo que as pessoas trabalhem à noite, não colocar para fazer tarefas críticas à noite. E uma última coisa que poderia melhorar, né, sendo um pouco feminista aqui, na parte de ergonomia, algumas coisas poderiam ser mais adaptáveis às mulheres, né? Esse debate está muito forte no Reino Unido, que a gente às vezes embarca, né? Não tem luva do nosso tamanho, não tem bota do nosso tamanho, e a gente acha que o problema é nosso, mas na verdade é um problema que acontece com quase todas as mulheres no Brasil, e a gente não repara que é quase que assim, a gente não está sendo bem-vinda nesse ambiente, se as coisas não têm nem o nosso número, mas é porque as coisas não são fabricadas para mulheres, isso está sendo muito discutido agora. E eu sugiro esse livro aqui, Invisible Woman. Estou com muita dificuldade de passar o slide, agora foi. E a última discussão é, será que isso realmente... Todo mundo fala que é o próximo, é o horizonte, né? O gerenciamento de fatores humanos é o próximo patamar a ser alcançado para aumentar a segurança de processos. Será? Vou deixar essa provocação para vocês. Isso está sendo discutido porque tem uma tendência da queda dos acidentes fatais na indústria. E qual seria a explicação, né? E aí, muitos autores falam que a explicação seria porque a gente já passou da fase técnica, a gente melhorou as nossas normas, a gente já passou da fase de gestão, a gente melhorou nosso sistema de gestão e agora a gente estaria melhorando a atividade humana e os fatores humanos. Mas tem que ter muito cuidado, porque isso não é baseado em dado, tá? Isso é uma opinião, isso não está baseado em dados científicos. Se alguém tiver comprovação, me mostra, eu procurei, não tem. E assim, para quem fiscaliza, a minha equipe é a equipe de fiscalização. A gente vê que tem muito problema em norma, de obedecer às normas, muito problema em sistema de gestão. Então, assim, o nosso mercado tem que partir, sim, para gerenciamento dos fatores humanos, mas tem que resolver muitos problemas técnicos do sistema de gestão ainda, e eles não podem ser esquecidos. Então é isso, me desculpa aqui que eu passei um bocado do tempo, mas seria só isso. Obrigada. Carolina, muito obrigado aí pela tanta informação, né? Tivemos aí quase um curso de fatores humanos, principalmente porque você começou com uma coisa que eu acho que é básica e que a gente percebe na indústria, né? Que é a questão do conceito, né? Do que são os fatores humanos. Eu já tive a experiência, a oportunidade de começar a tratar desse assunto na indústria, né? Na área de refino, e o primeiro impacto que as pessoas têm é que você está falando de fator humano, está falando de mim, e parece que a pessoa vai ser colocada no divã e vão descobrir tudo que ela pode cometer de erros, os seus problemas pessoais, né? E o sindicato, muitas vezes, também embarca nessa, né? E o primeiro trabalho, realmente, o básico, é esclarecer esses conceitos, né? Depois que esclarecidas, as pessoas começam a entender que o propósito é nobre e é principalmente para evitar os erros e em alguns casos, acidentes, né? Muito boa a sua apresentação, a fundamentação e as referências que você nos colocou, né? Com certeza aí vai servir para quem interessa aprofundar no assunto. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta. Foi enviada aqui pelo Roberto Maurício.
não, desculpe, Maurício Maranhão. Se não me engano, é um dos colegas nossos do grupo de estudo, tá? Uhum. Se for ele, ele é da área da aviação, tá? Na aviação, uma das grandes preocupações com os fatores humanos são os programas de não punição, chamado cultura justa, onde todo funcionário é incentivado a reportar o seu erro, sem medo de ser punido. Isso garante que o funcionário não se sinta com medo de sofrer uma punição. Logicamente, essa política é no caso de erro e não violação. Nos programas de fatores humanos da ANP, existe alguma política similar garantindo que a presidência da empresa não faça punição indevida? Não existe. Eu até mencionei um pouco na minha apresentação isso, né? Eu acho que tem que existir, a gente já está ciente de que talvez a gente tenha que colocar isso como política no nosso regulamento, política da empresa. Não existe, a gente ainda vê muitos casos que eu até acho, Maurício, que também dá para ter uma explicação mesmo em caso de violação, tá? Teve um slide que eu pulei, mas que eu estava dando exemplo de como, às vezes, a violação, mesmo intencional, ela é para ajudar a empresa, inclusive. Então, assim, eu acho muito injusto na indústria do petróleo, acontece muito, muito, da pessoa violar um procedimento para melhorar o resultado da empresa e, quando acontece um acidente, ele é punido. Então, eu acho que a gente precisa mudar muito essa cultura na indústria do petróleo. A gente tem que implementar o Just Culture como a aviação já está implementando. Carolina, eu até curiosidade, né, minha. Se você fosse colocar um ranking, as várias indústrias, né, nuclear, aviação, militar, indústrias de processo, como que a indústria do petróleo se localiza nesse ranking em termos de maturidade, de gestão, focando nos fatores humanos? Dessas que você falou, com certeza ele é pior, Alexandrino, infelizmente. A indústria nuclear me parece, tá, e aí já é opinião do que eu tenho lido, ela está muito forte na área de análise de confiabilidade humana, mas não está forte na área de gerenciamento de fatores humanos. Já a indústria de aviação me parece estar muito forte na área de gerenciamento de fatores humanos e nem tanto na área de confiabilidade. Eu pretendo aprender mais com a Mônica sobre isso. Pelo menos não em esquemas estruturados de confiabilidade humana. Mas a indústria do petróleo está engatinhando. A gente encontra erros ainda, inclusive como eu te falei, tem coisas da IOGP que a gente vê que está fora do que a academia está falando e que a indústria de aviação e nucleares estão falando. Então, acho que a gente tem um caminho muito grande, não é só o Brasil que está nesse problema, não, são todos. O Reino Unido, Noruega um pouquinho, e a Austrália um pouquinho mais adiantados na indústria de petróleo, mas todos estão mal na indústria de petróleo. Carolina, tem muitas perguntas minhas e também estão surgindo várias aqui no chat. Vou tentar privilegiá-las do chat. Qualquer coisa eu posso receber depois por e-mail, tá, Alexandrino? Eu vou deixar meu contato aqui. Sim. E as pessoas podem me enviar por e-mail. Sim. Roberto Maurício, acredito que seria interessante conectar fatores humanos, alta administração, chão de fábrica, regulador e regulados, vendo-se como parceiro e não como auditor ou auditados. Será que essa conexão mais a prática da cultura de segurança não resultaria em fatores humanos com resultados preventivos? Concordo. A gente está tentando fazer essa conexão agora com a academia. Já uns 3 anos a gente tem feito esse movimento de falar mais com a academia, principalmente usando a Associação Brasileira de Riscos. E o chão de fábrica, a gente tem uma conexão muito grande com eles durante as nossas atividades de fiscalização. Os nossos fiscais ficam embarcados por volta de 5 dias, não durante a pandemia, tá? Durante a pandemia está sendo remoto, mas no normal, operação normal, a gente fica 5 dias a bordo e a gente vive muitas experiências, a gente recebe muita denúncia
lá cara a cara, e a gente tem feito uma conexão muito boa, assim, os nossos relatórios às vezes estão até relatos meio emocionados, assim, dos nossos fiscais. Mas sim, a gente está tentando fazer essa conexão, Alexandrino. Eu acho que leva a melhora de fatores humanos, sim. Certo. Tem outra pergunta aqui também do chat. Lizia Cabral, parabéns e muito obrigado. Carolina, abordou ferramentas de controle de tarefas, trabalho prescrito, mas não nas atividades trabalho real, onde ocorrem erros e inovações. Assim, peço que comente se existe na área de petróleo também ferramentas de monitoramento da atividade, como na aviação, o Line Operation Safety Audit. Eu preciso entender como é Lísia, né, Lísia Cabral. Eu preciso entender exatamente como acontece a online safety audit, mas a gente tem as nossas auditorias de segurança de SGSO, como eu falei, a gente fica 5 dias a bordo, e as não conformidades, a maioria justamente com essa noção de que trabalho prescrito versus trabalho executado, né, procedimento escrito versus procedimento realmente executado. A maioria das nossas não conformidades estão escritas nesse, tipo, o procedimento XYZ diz que tem que fazer tal coisa, mas na realidade os operadores precisam fazer tal, ou a empresa fez de tal maneira. Então, assim, a nossa auditoria está muito baseada nisso, né? Mas eu preciso entender como é que funciona a que ela mencionou na aviação. Bem, você já... Essa é uma pergunta minha. Mas na introdução você praticamente já explicou, já deu a resposta. Mas até para reforçar, né? Como a agência vem se estruturando para o aprimoramento dessa prática de gestão de fatores humanos, né, que está explícito nas resoluções da ANP, do SGSO. Então, assim, como é que a empresa, a ANP, está fazendo, né, para aprimorar? Eu, particularmente, quando já li as duas normas, né, tanto da ANP como da área da aviação internacional, inclusive da ICAO, a gente percebe que, assim, eu diria que ainda nas normas da SGSO da ANP ainda está incipiente essa questão de gerenciamento dos fatores humanos. Basta ver que tem poucos parágrafos, né? E quando você pega, por exemplo, outros sistemas de gerenciamento, eu diria que tem mais um conteúdo maior. Eu acredito... Posso responder, Alexandrino? Desculpa, não sei se você terminou. Eu acredito, uma coisa que está muito sólida, e eu já não tenho mais vergonha de falar, porque é muito óbvio, é que a gente ainda não sabia fiscalizar fatores humanos. O regulamento, a gente pretende até melhorar o regulamento de fatores humanos, mas a gente não pretende deixá-lo prescritivo. Eu converso muito com a minha equipe sobre isso. O regulamento do jeito que está hoje, a gente já conseguiria melhorar muito a indústria. Basta a gente saber fiscalizar. Porque a indústria, Alexandrino, repara muito rápido o que a gente quer. Um exemplo é a aplicação de RASOP. No SGSO não fala em nenhum lugar que precisa usar RASOP, mas todo mundo já está adequado, porque eles viram que lá atrás, há 10 anos atrás, os fiscais não estavam aceitando o APR somente. Então, assim, o agente regulado, ele capta muito rápido o que a gente está tentando fazer com as atividades de fiscalização. Então, assim, a intenção minha e do Rafael Moura agora é treinar a equipe para fiscalizar. A gente vai começar a fazer umas auditorias piloto a partir de janeiro, sem intenção de multar, sem intenção nenhuma de dar não conformidade, mas de fazer um diagnóstico de como está a indústria do petróleo. A gente já identificou que tem um operador ou outro fazendo análise de confiabilidade humana, já identificou algumas boas práticas, a gente vai fazer um diagnóstico e treinar a equipe. Tendo a equipe treinada, a gente vai começar a mexer no regulamento, que deve sair no final do ano que vem, final do ano que vem. Não sei se eu te respondi. Sim.
Como não apareceu ainda nenhuma pergunta do chat, a gente tem 2 minutos aí, eu vou fazer praticamente a última pergunta, tá? No Brasil é percebida a estabilização das taxas de acidentes e incidentes nas empresas reguladas pela ANP relacionada a fatores humanos e organizacionais nos últimos anos? Não sei se vocês têm estatística, acompanha e avalia os incidentes e acidentes e se tem alguma causa relacionada aos fatores humanos e organizacionais. A pergunta é essa. Se existe essa condição de estabilização das taxas, quais são as causas e o que deve ser feito para evoluir de um patamar para outro, melhorando os resultados? A gente tem uma estatística, sim, está no site da ANP. Quando eu sair, mudar do chat, porque no chat que eu estou agora eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas eu vou mudar, quando for a apresentação da Mônica, eu mando o link para todo mundo, da onde ficam as estatísticas de segurança operacional da ANP. A gente acompanha os incidentes, monitora, publica todos os anos, e publica incidente especificamente, publica mensalmente também. E a estabilização, ano passado ela caiu um pouquinho, mas a estabilização tem que ser olhada com muito cuidado, porque ela não é só um retrato do incidente em si, é um retrato da comunicação de incidente. Ou seja, quando a gente aumenta a atividade de fiscalização, tem uma tendência a ter mais incidente comunicado, porque os fiscais ficam olhando quais incidentes não foram comunicados. Tem um desvio aí que tem muito a ver com o fato das pessoas não comunicarem de acordo com as regras, entendeu? E dentro desse fato de não comunicarem de acordo com as regras, tem a estatística de fatores humanos, né, que infelizmente ainda é uma cultura, como falaram logo na primeira pergunta da indústria do petróleo, de botar a culpa no humano, né, ou de colocar a culpa no equipamento, assim, tipo, falha no equipamento, como se o equipamento tivesse quebrado sozinho, como se não houvesse manutenção, como se não houvesse inspeção. Então tem causas muito curtas, muito básicas, que não vão na causa raiz mesmo do problema organizacional, tecnológico. Ok. Carolina, eu acho que, por mim, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando com você, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar a apresentação. Realmente, muito elucidativa a sua apresentação, contribuiu muito com fontes de informação que as pessoas que estão vendo podem utilizar, né? E você deu uma boa contribuição para o grupo de estudo, né? Com certeza, muita informação que a gente vai poder utilizar internamente no grupo de estudo, né? E espero que a gente tenha sempre você aí como uma fonte de consulta para desenvolvimento do grupo. Tá? E eu a vocês. Aproveito mais uma vez para não só te agradecer, mas agradecer o Rafael Moura, né, que já vem contribuindo com o grupo de estudo e a UBQ desde o primeiro seminário, tá? Onde ele enviou o Tiago para nos brindar com muitas informações sobre o sistema de gerenciamento de segurança operacional da ANP. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada a você. Até a próxima.